Olá pessoal, eu sou o professor Yuri Brandão, seu professor neste curso de Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas. É um tópico da matéria Direito Administrativo que nós estamos gravando aqui pelo PhD Cursos Online para o concurso da SEDUC e também para o concurso da CESAL aqui no Estado de Alagoas, ano 2021. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas cairá tanto no concurso da SEDUC quanto no concurso da CESAL, por isso que este curso atende a ambos os públicos. O pessoal da SEDUC já me conhece, eu ministro LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o pessoal que é da CESAL e não me conhece, ou pelo menos se me conhece apenas do presencial, eu faço aqui uma breve apresentação. Meu nome é Yuri Brandão, eu sou professor de alguns cursos preparatórios aqui em Alagoas. Aqui no PhD eu leciono Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo e LDB. E dentro de Direito Administrativo, fico responsável por essa matéria também, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas. Ao longo do curso, nós vamos nos apresentando, nós vamos interagindo mais, ok? A nossa metodologia basicamente será a seguinte: um curso com teoria resumidamente essencial para o seu concurso da SEDUC ou da CESAL, intercalada essa teoria sempre com questões. Teoria intercalada com questões, porque eu parto do pressuposto de que você se matriculou no curso não para se tornar especialista em regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Alagoas, mas sim para apreender o essencial da matéria e acertar questões de prova, sendo assim aprovado. Aqui o nosso objetivo, o nosso propósito é que você consiga acertar o maior número possível de questões na prova e assim obter a aprovação. Pois bem, eu proponho um pacto que o pessoal da SEDUC já conhece, o pessoal da CESAL ainda não, que é o seguinte: ler letra de lei. É necessário que vocês leiam o Estatuto do artigo 1º ao último artigo. O Estatuto ele é facilmente encontrado, tá, na internet, mas eu posso disponibilizar, sim, na plataforma. O Estatuto, que eu digo a letra da lei, a letra do Estatuto. Ah, professor, mas ler letra de lei é chato. Não, meu caro. Ler letra de lei é necessário para você obter a sua aprovação em concurso público. Então, eu peço encarecidamente, leia a letra de lei, resolva inúmeras questões e revise constantemente. Aqui no nosso curso de Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas, nós vamos disponibilizar um material em PDF e você poderá ver nesse material os principais tópicos do Estatuto e inúmeras questões que nós vamos resolver ao longo do curso. Porém, o ponto principal, ao que me parece, estará aqui em aula no quadro. Eu sempre farei esses esquemas no quadro, esses fluxogramas, para que vocês oportunamente possam printar a tela, imprimir e guardar esses fluxogramas. Cada aula teremos um fluxograma, vocês podem guardar esses esquemas, esses fluxogramas, que com certeza eles servirão de revisão na véspera da prova. O Estatuto tem mais de 200 artigos. Eu proponho que pelo menos uma vez durante a sua preparação você leia do artigo 1º ao último artigo. Pelo menos uma leitura de reconhecimento. Depois, você terá de fazer mais leituras daqueles blocos de artigos que são mais importantes. E ao longo do curso, você guardará esses esquemas, guardará esses fluxogramas, porque na véspera da prova, com certeza, eles servirão de resumo e de revisão. Ou seja, serão uma ferramenta bastante útil no seu estudo e na sua preparação. Antes de partirmos, porém, para o esquema que está no quadro, e daqui a pouco vocês terão a oportunidade de printar e de visualizar melhor o esquema, eu sugiro que você lance mão do seu material, que está já na sua plataforma aí do PhD, para que nós possamos introduzir essa matéria empolgante de direito administrativo, porque o Estatuto, pessoal, não é apenas uma matéria importante para a sua aprovação na prova. Muita gente me procura e diz: ah, professor, mas muitas vezes as bancas examinadoras cobram apenas 2 questões, no máximo 3 questões do Estatuto. É verdade, ocorre, porém, que às vezes o acerto
dessas duas ou dessas três questões é o diferencial para a sua aprovação, tendo em vista que, em língua portuguesa e nos conhecimentos específicos, a tendência é que a maioria dos candidatos esteja afiada, ok? Então essa maioria já estará afiada, ao que tudo indica. Eu falo da maioria competitiva, aqueles candidatos competitivos que estão realmente buscando as primeiras colocações. Esses já estarão provavelmente afiados em língua portuguesa e em conhecimentos específicos. E talvez a diferença possa ser feita justamente com essas duas ou com essas três questões de Estatuto dos Servidores Públicos e Civis do Estado de Alagoas. Ademais, o Estatuto é uma norma que vai reger a sua carreira. Ao longo da sua vida funcional, você será regido por essa lei, pelo Estatuto dos Servidores Públicos e Civis de Alagoas, a Lei 5.247 de 1991. Pois bem, sempre que possível, nós estudaremos o Estatuto à luz da Constituição Federal, porque muitos de vocês devem saber que a Constituição é de 5 de outubro de 1988, e o Estatuto é de 3 anos depois, de 91, a Lei 5.247 de 91. Pois bem, se você estiver com o seu material em mãos, você verá um primeiro tópico chamado Disposições Preliminares. Essas disposições preliminares reúnem ali 4 artigos, do artigo 1º ao artigo 4º. Já entraremos no esquema aqui no quadro e vocês vão conseguir, aos poucos, visualizar muito bem essa matéria. Nesse primeiro momento, eu quero que você atente para o seguinte. O que é um regime jurídico único dos servidores? O que vem a ser essa palavra regime? Perceba, no dia a dia, se você decide fazer um regime alimentar, uma dieta alimentar, a palavra regime, nesse contexto de dieta alimentar, vem a significar o quê? Regime é um conjunto de regras alimentares. Você decide que pode comer determinado alimento em determinada hora, que não pode comer outro alimento em outra hora. Ou seja, regime é um conjunto de regras, um conjunto básico de regras que vão reger a sua dieta, que vão reger a sua alimentação. Pois bem, aqui não é muito diferente. O regime jurídico único dos servidores é um conjunto de regras que vão listar, disciplinar, arrolar os seus deveres, os seus direitos, as atribuições do cargo, as suas responsabilidades durante a vida funcional. Ok, e a quem se aplica o Estatuto dos Servidores do Estado de Alagoas? O seu artigo 1º dirá isso. Aí no seu material há uma pergunta: a quem se aplica? E eu remeto o leitor, você, candidato, aluno aqui do PhD, ao artigo 1º do Estatuto. Pois bem, gostaria de que você preenchesse aí no seu material que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas aplica-se aos servidores da administração pública direta. Primeiro, aos servidores da administração pública direta, aplica-se também aos servidores das autarquias e das fundações públicas do Estado de Alagoas. Repito, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas aplica-se aos servidores da administração direta, ou seja, aquelas pessoas que trabalham diretamente com o governo, que pertencem aos quadros das várias secretarias do Estado, administração pública direta. Aplica-se também às autarquias e às fundações públicas do Estado de Alagoas. Quem trabalha, por exemplo, no DETRAN, o DETRAN é uma autarquia do Estado de Alagoas. Portanto, quem trabalha no DETRAN está submetido ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Alagoas. Quem trabalha na CESAL também está submetido. Quem trabalha na SEDUC também. Quem trabalha na Secretaria de Segurança Pública igualmente. Portanto, leve essa primeira informação para a sua prova. O Estatuto se aplica à administração direta, se aplica às autarquias e se aplica às fundações públicas. O Estatuto não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista do Estado de Alagoas, porque as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm personalidade jurídica de direito privado e as pessoas que trabalham nelas não são servidores públicos, são empregados públicos e são regidos pela CLT. São empregados seletistas regidos pela consolidação das leis trabalhistas, pela CLT. Quem trabalha, porém, nas autarquias, nas fundações e no próprio governo
diretamente na administração direta, aí sim essas pessoas são subordinadas a um regime jurídico único, a um estatuto dos servidores, portanto, é um regime jurídico diferenciado daquelas pessoas que trabalham lá do outro lado, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista, porque aquelas pessoas são empregados públicos e não servidores públicos. Então, a primeira observação, o artigo 1º do seu estatuto, a quem se aplica, a quem se dirige a norma, e você já tomou nota aí no seu material. Do artigo 2º em diante, o seu estatuto irá definir alguns conceitos. É importante que você internalize esses conceitos, porque vez por outra as bancas examinadoras gostam de explorar esses conceitos, especialmente a sua provável banca examinadora, que é o que tudo indica, será o CESP, certo? Da Universidade de Brasília. Aí no seu material você vê o conceito de função, dizendo que função é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometíveis, quer dizer, atribuíveis a uma categoria funcional ou individualmente a determinado indivíduo, tá? Ou individualmente a determinado servidor, né? A determinado agente da administração em caráter permanente ou transitório. Portanto, tome nota aí para mim, função é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Essa é a palavra-chave, essas são as palavras-chave, os termos centrais da definição de função, um conjunto de atribuições e de responsabilidades. Perceba o que o seu estatuto diz, que são atribuíveis a um agente da administração em caráter permanente ou transitório. Por que ele disse em caráter permanente ou transitório? Porque se você, amanhã ou depois, será, com certeza, com fé em Deus, concursado na CESAL ou na SEDUC, você será um agente permanente, com um vínculo permanente com a administração, estatutário. Mas se em algum momento você participou de um júri popular como jurado, ou participou das eleições como mesário da Justiça Eleitoral, lá nas eleições, você é um agente público, sim, porém transitório. Naquele momento em que você está atuando como mesário ou como jurado, você está exercendo uma função pública e naquele momento você é um agente público e, portanto, tem um conjunto de responsabilidades, de funções, de atribuições. O seu estatuto avança em mais um conceito e vai definir o que é cargo. Cargo é um centro unitário e indivisível de competências. Guarde essas palavras. Centro unitário e indivisível de competências, e o cargo geralmente é criado por lei. No direito, vige o princípio da simetria das formas. Se a lei cria, a lei extingue. Se a lei cria, a lei extingue. Então, o cargo geralmente é criado por lei e geralmente é extinto por lei. Eu estou dizendo geralmente porque há algumas situações em que um cargo pode ser criado sem ser por lei. Tá? Lá no Poder Legislativo isso acontece, mas não vem ao caso aqui para o seu concurso. Esses conceitos iniciais de função, cargo, regime jurídico, esses conceitos não há o que fazer. É necessário memorizá-los. Ninguém nunca morreu porque decorou ou memorizou alguma coisa. Certo, pessoal? O próximo conceito é o seguinte, é o de servidor público civil. E o seu estatuto dirá que servidor público civil é quem legalmente investido em cargo público civil da administração direta, autárquica e fundacional pública, mantém com o ente estatal relação de trabalho de natureza profissional sob vínculo de dependência hierárquica. Perceba que o seu estatuto, ao definir o que é servidor público civil, ele disse: é quem legalmente investido em cargo público da administração direta, das autarquias e das fundações, porque eu disse agora há pouco que o estatuto se aplica a quem pertence à administração direta, a quem pertence às autarquias e a quem pertence às fundações. Perceba mais uma vez que as empresas públicas e sociedades de economia mista não estão contempladas. E o último conceito que o seu estatuto nos traz é o de regime jurídico único, que é aquele conjunto de regras, né? O regime é o conjunto de normas que disciplinam as relações de trabalho dos servidores públicos e civis da administração. Mais uma vez, administração direta, autárquica e fundacional, definindo-lhes os direitos, responsabilidades e deveres.
Pois bem, pessoal, foi o que eu disse, regime é um conjunto de regras, é um conjunto de normas, e essas normas vão definir alguns direitos, deveres, atribuições, responsabilidades do servidor público ao longo da vida funcional. Uma última observação que está no seu material é o seguinte, é vedada, tá, a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos expressamente previstos em lei. Já vi questão em concurso público dizendo que é sempre vedada a prestação de serviços gratuitos. Não, não é verdade. Em regra, é vedada, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos expressamente previstos em alguma lei, ok? Então, essas noções introdutórias são necessárias para que você comece a tomar alguma intimidade com o seu estatuto. Ao longo do nosso curso, nós vamos revisitar alguns conceitos, não fique aperreado, eventualmente nós vamos visitar alguns conceitos, certo? Sempre com constância, com disciplina, pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento, que nos abençoe na nossa caminhada. Tocaremos o curso com bastante humildade, a humildade é a mãe de todas as virtudes e a soberba precede a queda. Teremos sempre uma postura prudente, autoconfiante sim, mas prudente diante das questões e diante da banca examinadora, né, sem nos elevarmos demais acima da banca examinadora. Teremos respeito com a banca examinadora, autoconfiança, autossegurança, sem sombra de dúvidas, porém autossegurança sem prepotência, sempre guardando a humildade. Tá joia, pessoal? Então, esses são os conceitos introdutórios e, repito, ainda voltaremos a esses conceitos ao longo das aulas. Gostaria de avançar um pouquinho com vocês, agora não mais no material que está aí na plataforma de vocês, e sim aqui no nosso esquema do quadro. Eu vou sair para que você possa printar a tela, tá? Com esse esquema inicial, porque você vai reunir esses esquemas de aula. Perceba que eu tentei fazer um esquema organizado em cores preto, azul e vermelho, com várias informações. Só é você seguir o sentido das setas. Tá tudo organizado dentro do espaço físico possível aqui no quadro e nós vamos explicar. Bom, espero que você tenha printado a tela e se eu eventualmente vier a fazer algumas anotações, isso com certeza ocorrerá em outras aulas, você printa a tela também no final da aula, deixarei esse espaço. Vamos lá, pessoal. Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Alagoas. Pois bem, acompanhem comigo o raciocínio. Acompanhem comigo o raciocínio. O edital do seu concurso será publicado em breve. Existem fases anteriores à publicação do edital, são aquelas fases internas da administração. Mas eu estou tomando como ponto de partida a publicação do edital. Por quê? Porque o edital do seu concurso é justamente aquele documento que vai nos oferecer um conjunto de regras, as regras que vão disciplinar o concurso público. Não por acaso é comum se dizer que o edital é a lei do concurso público. É como se fosse uma lei, a lei que rege o concurso público, que disciplina as regras do concurso público. Ok. O edital foi publicado e o próximo passo é a realização do concurso público. Tudo bem. Quais são os requisitos para a realização do concurso público? Os requisitos que o candidato deve cumprir para participar do concurso público, porque você sabe, a regra na Constituição brasileira, a regra no ordenamento jurídico atual é que o acesso a cargos públicos, o acesso à administração pública deve dar-se por meio de concurso público. Antes da Constituição de 1988, o concurso público não tinha previsão constitucional. O concurso público era tratado em alguma legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. De 1988 para cá, o Constituinte, aquele que elaborou a Constituição, julgou por bem elevar o concurso público a um patamar constitucional. Então, a regra para acessarmos cargos públicos na administração brasileira é por meio do concurso público. Há situações excepcionais? Sim, mas primeiro vamos começar pela regra. Quais são os requisitos que devem ser preenchidos para que o acesso ao cargo público se dê mediante o concurso público? Pois bem, são esses requisitos que aqui estão listados. O candidato ele deve apresentar nacionalidade brasileira
E aqui pouco importa se ele é brasileiro nato ou naturalizado. O que a lei nos diz é nacionalidade brasileira. Ele deve apresentar gozo dos direitos políticos, ou seja, deve estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Não pode, por exemplo, ter sido condenado criminalmente e estar com os direitos políticos suspensos. Se ele estiver com os direitos políticos suspensos por uma eventual condenação criminal, então ele não poderá participar de concurso público, porque não estará no gozo dos seus direitos políticos. Um terceiro critério, preencher uma idade mínima, daqui a pouco veremos qual é essa idade mínima. Preencher o nível de escolaridade compatível com o cargo. Preencher a quitação com as obrigações eleitorais e militares, aqui eu resumi, quitação eleitoral e militar, e demonstrar aptidão física e mental. Pois bem, vamos pelo começo. A nacionalidade é brasileira, o brasileiro pode ser nato ou naturalizado. E é possível, sim, que haja o acesso de estrangeiros a cargos públicos. Isso será definido em lei, certo? Uma lei de 2017, salvo engano de memória, a Lei 13.445, ela revogou o Estatuto do Estrangeiro e agora disciplina novas situações relacionadas ao estrangeiro, que é a chamada Lei de Migração. Salvo engano de memória, Lei 13.445 de 2017 ou 2018, mas é a famosa Lei de Migração, certo? Pois bem, a nacionalidade em regra é brasileira, mas admitem-se estrangeiros em cargos técnicos, em cargos de docência e em cargos de pesquisa. Pois bem, pare e pense, você já estudou numa universidade, numa faculdade privada ou numa universidade pública? Será que você nunca deparou com um professor, com um pesquisador ou com alguém que desempenhava um cargo técnico e esse alguém era estrangeiro? Um professor de outra nacionalidade? Um pesquisador de outra nacionalidade? Tenho certeza de que você já ouviu falar disso ou já conheceu algum pesquisador ou professor nessa condição. Pois bem, porque embora a regra seja ter nacionalidade brasileira, os estrangeiros são admitidos em cargos técnicos, em cargos de docência ou em cargos de pesquisa, isso nas instituições de ensino superior e nas universidades. Repito, em instituições de ensino superior e nas universidades. Pois bem, o segundo requisito é estar no gozo dos direitos políticos. E o terceiro é ter uma idade mínima. E a nossa Constituição e também o nosso Estatuto vão dizer que a idade mínima é de 18 anos. 18 anos. 18 anos. O nível de escolaridade deve ser compatível com o cargo, portanto, se você pretende fazer uma prova, prestar um concurso para técnico de enfermagem, a escolaridade compatível, nível médio. Para enfermeiro, nível superior e assim sucessivamente. Para professor, nível superior, em regra. Para assistente administrativo de uma escola, em regra, também nível médio. Portanto, nível de escolaridade compatível com um cargo. Eu trago uma observação aqui, só por precaução, é um aprofundamento do curso aqui ofertado pelo PhD. O Supremo Tribunal Federal, o STF, num recurso que a gente chama de RE, recurso extraordinário, você não precisa se preocupar com essas nomenclaturas, elas não são tão relevantes para o seu concurso da CESAL ou da SEDUC. Eu estou trazendo o aprofundamento apenas para munir vocês de uma informação um pouco mais sólida, né? O curso é online, nós dispomos de um tempo um pouco maior, então vamos tentar trazer um curso aqui com solidez, né? Com informações consistentes que agreguem a sua musculatura intelectual ao longo do curso. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, em um recurso chamado Recurso Extraordinário, é no RE 318-106, lá do Rio Grande do Norte, ele já julgou o seguinte: é possível que uma lei altere um procedimento administrativo que esteja em curso? Uma lei nova pode alterar um procedimento administrativo que já está em curso? Perceba,
Vamos supor que os editais da SEDUC e da CESAL sejam publicados. Pois bem, e que lá nesses editais haja a previsão de cargos de nível médio e cargos de nível superior. E que por alguma razão a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas decida oferecer um PL, um projeto de lei, aprovar uma lei dizendo que, a partir de agora, os cargos que antes exigiam nível médio passarão a exigir nível superior. A pergunta é, os editais já estão publicados. Seria possível aplicar essa lei nova a essa situação desse procedimento administrativo que está em curso, que está sendo desenvolvido? Ou seria aplicada apenas ao procedimento administrativo seguinte, mas não a esse que já está em curso? O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se em tema similar no RE 318-106, lá do Rio Grande do Norte, decidiu o seguinte. Bem, é possível que durante um procedimento administrativo, a administração pública altere sim algumas regras do jogo, tá? Desde que isso seja feita por lei, é uma lei aprovada no Poder Legislativo local, tá? E desde que o procedimento administrativo em curso, nesse caso aqui um concurso público, respeite uma determinada etapa. Vamos lá. Quando o concurso ele é todo feito, existe uma fase posterior chamada homologação. O que é a homologação? É um ato administrativo. Funciona assim. Houve a publicação do edital, houve todas as fases do concurso, inscrição, prazo para pagamento, prazo para recursos, tudo isso. No final de todo o processo, houve a aplicação das provas, houve recursos, houve divulgação de gabaritos, enfim, houve todo um procedimento. No final desse procedimento, os órgãos que realizam esse procedimento, as secretarias de Estado envolvidas, elas enviarão esse procedimento ao chefe do Poder Executivo, no caso aqui, no nosso exemplo, ao governador do Estado de Alagoas. O governador, devidamente orientado pela sua assessoria jurídica, analisará aquele procedimento administrativo e chegará à conclusão de que ele transcorreu com normalidade, dentro da legalidade, ou houve algum problema, houve alguma ilegalidade. Se houve alguma ilegalidade, ele vai tentar corrigir essa ilegalidade. Se não houve nenhuma ilegalidade, ou seja, se o procedimento transcorreu na maior normalidade possível, ele pode homologar. Homologar significa confirmar, ratificar aquele procedimento. É um ato administrativo que será emanado pelo chefe do Poder Executivo, atestando a validade de todo aquele procedimento, atestando que todo aquele procedimento respeitou a lei, respeitou os princípios jurídicos. Então, a homologação é um ato administrativo confirmatório da validade do concurso público. Então, o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu aqui, nesse RE 318-106? Ele disse assim, se uma lei nova decidir alterar alguma regra de um concurso público que esteja em andamento, isso é possível, desde que essa alteração promovida por essa lei nova ocorra antes da homologação. Porque a homologação é o momento oportuno para que o chefe do Poder Executivo, nesse caso aqui o chefe do Poder Executivo, analise a validade, analise a legalidade, analise a juridicidade do procedimento administrativo. Então, se ele queria promover alguma alteração, ele teria de promover antes da homologação e não posteriormente à homologação. Então, o que o Supremo decidiu foi: é possível sim alterar o nível de escolaridade em um concurso em andamento, desde que a lei que pretende, é uma lei, não é um ato administrativo qualquer, desde que uma lei que pretenda promover essa alteração se dê antes da homologação. Se o concurso já tiver sido homologado, aí obviamente que aquela lei nova só valerá para o próximo concurso, mas não valerá para aquele concurso. Tudo bem?
Pois bem, então o quarto requisito para que o candidato possa participar de um concurso público é o nível de escolaridade compatível com o cargo que ele pretende naquele concurso público. É isso que cairá na sua prova. Eu estou apenas oferecendo um entendimento do Supremo Tribunal Federal a título de aprofundamento, para que você entenda que é sim possível mudar as regras do jogo de um concurso público em andamento, desde que essa mudança promovida por uma lei se dê antes da homologação, antes da fase de homologação. E a fase de homologação, eu já disse, é aquela fase por meio da qual a autoridade pública confirma a validade do procedimento que está em curso. No nosso exemplo aqui, a validade de um concurso público. Pois bem, o quinto requisito é a quitação com as obrigações eleitorais e militares. E o sexto requisito é a aptidão física e mental. Essa aptidão física e mental, quem já foi concursado sabe, quem não é concursado será em breve da SEDUC e da CESAL, passará por isso. Vocês passarão por um exame na junta médica oficial, não é qualquer junta médica, é a junta médica oficial do estado de Alagoas, e um médico, um profissional da área de saúde, da medicina, atestará a aptidão física e mental. Chamo a atenção aqui que a aptidão é mental, é diferente de moral. Já vi questão de prova listar todos esses requisitos e lá no final dizer assim, aptidão física e moral. O candidato desavisado, na pressa ou então excessivamente confiante, a confiança é necessária, mas é preciso dosá-la com prudência. Lia a questão muito rapidamente e não observava que no final ele trocou a palavra mental por moral, ok? Isso não acontecerá com vocês, alunos do PhD Cursos. Pois bem, preenchidos esses 6 requisitos, eu preciso fazer mais uma observação. O seu estatuto menciona os deficientes. O deficiente, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro candidato, deve preencher também esses 6 requisitos. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, idade mínima de 18 anos, nível de escolaridade compatível com o cargo, quitação com as obrigações eleitorais e militares e aptidão física e mental. Porém, o seu estatuto ainda acrescenta mais 2 informações em relação aos deficientes. Eles devem apresentar aptidão ao cargo, ou seja, as atribuições do cargo que ele, deficiente, pretende desempenhar devem ser atribuições compatíveis com a deficiência que ele tem. Então, se ele, por exemplo, apresenta uma deficiência das mãos e não consegue digitar, então ele não poderia prestar concurso para um cargo cujas atribuições exigissem a digitação, tá? Como ferramenta de trabalho. Ou seja, o deficiente pode participar do concurso público desde que ele tenha aptidão às atribuições do cargo que ele almeja. E uma outra observação que o Estatuto nos fornece em relação aos deficientes é que eles têm o direito de até 20% das vagas. Perceba que eu não falei 20% das vagas, mas sim até 20%, até 20%. Então poderia ser 10%, 15%, 20%. Existe uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça falando sobre um limite mínimo, mas não vem ao caso neste momento, pelo menos, para fins de prova da SEDUC ou da CESAL, ok? Guardem apenas essa informação neste momento da aula. Até 20% e não necessariamente de 20%. Aí eu faço uma observação. Se o concurso ele tiver, depois eu apago aqui, tá, pessoal? Eu não vou manchar aqui o esquema não. É só uma observação breve. Se o concurso ele tiver 2 vagas, eu posso dizer que uma será para ampla concorrência e a outra será para o deficiente? Sim ou não? Se eu tenho 2 vagas no concurso, se uma for para ampla concorrência e a outra for para deficiente, um de 2 representa o quê? Representa 50%. Então, eu estaria ferindo o limite, porque o Estatuto disse que é até 20%. Então, essa situação não poderia ocorrer.
Se eu tiver 4 vagas no concurso, eu posso dizer que 3 são para ampla concorrência e 1 para o deficiente? Veja, uma vaga de 4 representa 25%, não é isso? 1 de 4 representa 25%, 1/4. Ora, 25% ultrapassa o limite disposto pelo Estatuto, porque o Estatuto diz que os deficientes têm direito a até 20% das vagas. Então, esse cenário, ele também não poderia se realizar. Moral da história. Esse percentual de até 20% das vagas, ele é aplicado para aqueles concursos que contam com pelo menos 5 vagas, com no mínimo 5 vagas, porque aqui sim, uma vaga de 5 representa 20%. 1 de 5 é exatamente 20%. E aí nós alcançamos aqui o patamar, até 20% das vagas, ok? Então, eu vou apagar esse rabisco para o seu esquema não ficar aqui muito manchado. E estou chamando a sua atenção para o fato de que essa regra, esse direito, melhor dizendo, assegurado aos deficientes, de reserva de até 20% das vagas, vale para concursos que contem com pelo menos 5 vagas. Porque aí sim, se eu tirar uma vaga de 5, isso representa 20%. Aí eu respeito o limite aqui, tá? De até 20%. Pois bem, feita essa ponderação sobre os requisitos exigíveis para a participação em concurso público, essa é a regra. Agora nós vamos para a exceção. É possível haver contratação temporária de excepcional interesse público sem o concurso? Sim, o seu estatuto nos fornecerá a seguinte informação. A não realização do concurso público é possível nas situações de contratação temporária de excepcional interesse público. E aí no seu material você encontrará algumas dessas situações. Por exemplo, combate a surto epidêmico. Ora, em meio a um combate a surto epidêmico, como por exemplo na pandemia da Covid-19, não há tempo hábil para realizarmos licitação, formação de comissão, lançamento de edital, provas, ou seja, toda aquela burocracia administrativa para que um concurso público seja efetivamente realizado. Então, dentro de uma situação de calamidade, de uma situação excepcional, é possível, por um prazo também temporário, haver uma contratação para atender a um interesse público e essa contratação seria feita sem um concurso público. Repito, é uma situação excepcional. Não pode servir de motivo nem de pretexto para burlar o princípio do concurso público. Pois bem, então o seu estatuto lista algumas hipóteses, eu dispus aqui as principais para vocês. Combate a surto epidêmico, recenseamento, isso acontece com o IBGE, é uma contratação temporária, Geralmente os recenseadores ficam naquela função durante 1 ano, é prorrogável por mais 1, no máximo 2 anos, então recenseamento, calamidade pública, imagine, em meio a uma calamidade pública você parar a administração realizar um concurso público para que pessoas possam atuar em meio à calamidade pública. Não faz sentido. Então seria justificada a contratação temporária de excepcional interesse público. Em serviço de notória especialização na área de pesquisa científica e tecnológica, inclusive estrangeiro, também é possível. Se o serviço é de notória especialização em área científica e tecnológica, é possível sim a contratação temporária de excepcional interesse público, segundo o seu Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas. E a contratação de professor, inclusive estrangeiro. Eu já fiz a observação aqui, nos requisitos. Eu disse que a nacionalidade era brasileira, mas admitem-se estrangeiros em cargos técnicos de docência e de pesquisa. Então, a contratação de professor, inclusive estrangeiro, também é possível. Tá? Um detalhe, mas não em caso de greve. Pense comigo, raciocine. É direito do servidor exercer greve, realizar greve, respeitados alguns percentuais mínimos, de serviço essencial. Em regra, ele tem o direito de greve. O direito de greve é um direito constitucional.
Está previsto lá no artigo 9º da Constituição para os seletistas e no artigo 37 para os servidores estatutários. Pois bem, se realizar greve é um direito constitucional do servidor ou mesmo do empregado seletista, então, se a administração, diante de uma greve, decidisse contratar professores, inclusive estrangeiros, para suprir a lacuna deixada por esses servidores que fizeram greve, a administração estaria anulando o direito de greve dos servidores. Estaria tornando sem efeito, melhor dizendo, o direito de greve dos servidores. Seria uma forma de burlar o direito de greve. Então perceba, se os servidores estão exercendo um direito de greve, naquele momento não pode haver contratação de professores para substituírem aqueles outros professores que estão em greve. Por quê? Porque esses outros professores que estão em greve estão, em regra, exercendo um direito que lhes é legítimo, ok? Então, é possível contratar professores, inclusive estrangeiros, de forma temporária para atender excepcional interesse público? Sim, é possível. Mas não em caso de greve. Caso contrário, você estaria dizendo que o direito de greve na prática não poderia ser exercido, porque toda vez que fosse exercido, a administração contrataria outros servidores para cumprirem as funções daqueles que estão em greve. Ok? Pois bem, então, essas observações no que diz respeito à contratação temporária de interesse público você achará nos artigos 226 a 229 do seu estatuto. Perceba que saímos do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 3º, artigo 4º e já demos um pulo ao artigo 226, 227, 228 e 229, porque o seu estatuto deve ser estudado de forma sistemática e não necessariamente de forma cronológica, ok? E sim por afinidade entre os temas. Então você lerá dos artigos 226 aos artigos 229. No seu material você perceberá que cada uma dessas hipóteses, combate a surto epidêmico, recenseamento, calamidade pública, ou seja, cada uma dessas hipóteses terá um prazo. O seu estatuto dirá um prazo de 6 meses, prazo de 12 meses, ou seja, o prazo da contratação. A contratação poderá ser durante 6 meses, a contratação poderá ser durante 12 meses, a contratação poderá ser durante determinado prazo. Esses prazos estão listados no seu material e lá nos artigos 226 a 229. Eu chamo sua atenção para o seguinte aspecto: os prazos previstos para cada hipótese são improrrogáveis. Ou seja, não pode haver prorrogação do prazo, porque entendeu o legislador, à época que redigiu o estatuto, que isso poderia representar uma burla ao concurso público. Ficar prorrogando a contratação temporária e não realizar o concurso público. Muitas vezes nós deparamos com essas situações na prática da administração pública, mas na sua prova, pelo menos na primeira fase, não cai prática, e sim teoria. Portanto, aqui temos de estudar de forma focada, objetiva, tá? Sem nos desviarmos do foco, sem nos perdermos em detalhes da vida prática, porque na sua prova será cobrada a letra da lei, a letra do estatuto. Pois bem, feita essa ponderação aqui inicial, com o lançamento do edital, com a realização do concurso público, preenchidos esses requisitos, inclusive para os deficientes, e também vistas essas hipóteses excepcionais de contratação temporária, ou seja, de não realização do concurso público, então chegamos à fase de homologação. Se o concurso público, se todo o procedimento administrativo do concurso público transcorreu dentro da normalidade, o processo será remetido ao chefe do poder que está realizando o concurso. No caso da CESAL e da SEDUC, o processo será remetido ao governador do estado de Alagoas, e o governador, depois de verificar todo o procedimento administrativo, se ele entender municiado pelas informações que a sua equipe jurídica fornecerá, se ele entender que todo o procedimento administrativo transcorreu dentro da normalidade, ele vai homologar o concurso, ou seja, ele vai editar um ato administrativo confirmatório da validade do concurso.
Uma vez homologado o concurso público, então não pode mais haver aqui o desfazimento desse concurso público. O concurso público foi homologado, o ato administrativo confirmou a validade e a legalidade do concurso público. Uma vez realizada a homologação, aí dentro do prazo de validade do concurso, que nós veremos qual é o prazo de validade, aí haverá a nomeação, depois da nomeação a posse ou a não posse, o exercício ou o não exercício, mas aí esse caminhar do esquema da nomeação para frente, nós veremos no próximo bloco. Encontro vocês daqui a pouco. Vamos estudar detalhadamente esse esquema e já responder a várias questões da banca CESP.